Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Intríade, neste segundo semestre de 2025, agora no mês de agosto, é o primeiro programa desse segundo semestre, e eu estou trazendo de volta para essa mesa de bate-papo, que eu havia prometido que ia fazer isso, um amigo especial que está trazendo essa bênção aqui. Quando ele veio aqui, estava em processo, estava no prelo, como se diria. Agora nasceu o filho, quando o ministério enfrenta a justiça, um tema extremamente relevante, atual, importantíssimo. Na verdade, é um tema basilar para todos aqueles que lidam com a igreja e especialmente que congrega a gente. Você sabe que ter gente no seu entorno, lidar com pessoas, lidar com famílias, com estruturas, com logística, com uma igreja. A igreja ela abrange tanta coisa e é necessário realmente que a gente tenha respaldo. E o autor deste livro, pastor Anderson Pereira, eu vou falar aqui através do próprio livro dele, quem ele é. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Civil e Trabalhista, é ex-membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Pará, conciliador, mediador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é também doutor em Direito Eclesiástico, é professor, advogado, escritor, conferencista, consultor jurídico em Direito Eclesiástico, titular do escritório HP Advocacia, é paraense, nascido em Belém do Pará, pastor evangélico da Assembleia de Deus, foi ordenado ao ministério em 2006, é membro da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil e de uma convenção estadual. Nascido em um lar cristão, é fruto de um milagre de orações feitas por seus pais. Casado com Edilene Nóbrega, há 25 anos, é pai de 3 filhos, Alana, Alicia, Anderson Júnior e o Enzo. Esse aqui é o Enzo Caleb, que está aqui com a gente, inclusive ele é mídia. Cursou o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, formando-se como bacharel em Teologia, com reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura do MEC. Aqui está a obra Quando o Ministério Enfrenta a Justiça e o seu autor, meu amigo Anderson Pereira. Anderson, como a gente havia prometido, quando nascesse o filho, você viria aqui para apresentar à sociedade. Vamos lá então, que prazer ter você de volta. Pastor Ivaldo, a todos os nossos irmãos que nos assistem aí, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, não sei a hora que você vai ver esse programa. Uma alegria, pastor. O senhor já teve a alegria o sentimento de ter um filho nas mãos, né? Sim. Ontem a minha filha, no Dia dos Pais, ela me perguntou, pai, o que foi que marcou mais na sua vida como pai? Eu disse, quando eu conseguia te colocar na palma da minha mão, né? Então, o livro, ele chegou, não teve jeito, não teve imposição, não teve críticas destrutivas, ele chegou, está aqui. E para mim eu acho que a palavra alegria e felicidade, eu prefiro usar bem-aventurado, mais Sim, que feliz, sim. né? E eu fico realmente lisonjeado de estar aqui porque o senhor foi aquele divisor de águas, né? Aquela balança para dar continuidade nesse trabalho e graças a Deus que Deus lhe usou, né? Poderosamente. Que bom. Hoje em dia se fala muito, né? Por exemplo, nessa semana do Dia dos Pais, domingo passado foi Dia dos Pais, e muito se celebrou, né? E aí tem muitas postagens sobre os pais. Tem pais de filhos mesmo, biológicos, aqueles que adotam também, os pais de crianças, alguns que já são adultos. E agora existem os pais de pet, né? Tem um amigo que diz que ele é pai de filho de rabo, que são 3 cachorros. Outro diz que são pai de filho de 4 patas. E eu diria que agora você é pai de um filho de páginas. De páginas. Um filho de páginas, além dos 3 filhos que você filho. tem. É o seu 4º filho. Porque é esse sentimento, né? Porque uma obra, ela não é gerada de um dia para o outro. É um processo, né? Quando você publica um livro, você está atravessando um processo que vai desde da origem da ideia, né? Do assunto, do tema, depois vem a pesquisa, a sua experiência, o seu olhar como alguém que já experimentou no seu entorno, as demandas que você responde no livro. Então é um processo longo.
para gerar, né, o conteúdo. Aí depois vem um processo também que é difícil, que é você encontrar uma equipe, uma editora, um editor, uma gráfica, para fazer a publicação. E aqui estamos falando de publicação, não estamos falando de impressão de livros, porque uma coisa é você imprimir um conteúdo, outra coisa é você publicar um livro. E qual é a diferença? Quando você pega um livro como esse aqui, você vai ver bem aqui ISBN. Né? Significa dizer que isso aqui não é só um livro impresso, uma obra impressa, é uma obra publicada, tem identidade. Né? Pode ser citado, inclusive, em artigos acadêmicos, se precisar, porque tem esse respaldo pela editora Pirgos. Olhando para esse livro agora, né, como você falou, como você pegava sua filha na sua mão, foi aquele sentimento, e depois você, né, ao longo do tempo, vai investindo amor, e as pessoas, você quer que as pessoas conheçam, você quer que o filho seja uma bênção para dentro da sua casa, para as pessoas. Você quer que seus filhos sejam elogiados. Já diz um ditado antigo, que é aquele que, como é que diz esse ditado? Quem é o meu filho beija, minha boca adoça. Né? Então, primeiro, nasceu o livro, o que é que nós podemos esperar dessa obra tão linda, tão maravilhosa? Pois é, pastor Ivaldo. Nós temos, eu faço uma observação, pegando o gancho da sua fala, em que o propósito do livro ele está muito além de vendas. Muito além de vendas. Quando eu pensei em fazer o livro, não me veio à cabeça primeiro qual seria o valor, quantas tiragens, né, se ia ter a agenda cheia, enfim. Não. Mas o que veio à mente foi exatamente passar para os leitores conhecimento. E principalmente aos pastores de igrejas, que é um público que eu considero especial, relevante. Depois a gente estende aos seminaristas, aos advogados, aos juízes, né, aos desembargadores, que são magistrados que dão a decisão, né? E este livro, ele tem 14 capítulos. 14 capítulos. E eu posso mencionar, por exemplo, nós temos a introdução ao estudo do direito eclesiástico, onde começou, quando começou. Nós temos aqui o passo a passo, que eu considero também o calcanhar de Aquiles de muitos pastores, que não sabem como constituir uma igreja, uma pessoa jurídica, né? Nós temos a liberdade religiosa, nós temos o Estado laico, nós temos também um assunto que é muito relevante, que fala sobre a ética pastoral e o direito brasileiro, né? Nós temos também aqui um ponto relevante, que é sobre o assédio moral, tá? E danos materiais, danos morais. Nós temos nós temos aqui crimes contra o sentimento religioso, tá? Temos direito ambiental, direito de vizinhança, direito das famílias, nós temos direito do trabalho, temos aqui direito eleitoral, temos direito previdenciário, temos aqui também o direito tributário e, por fim, nós temos a mediação, a conciliação, exatamente para evitar de levar um problema que pode ser resolvido dentro da igreja para os corredores do judiciário. Trago aqui um capítulo muito especial abordando a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a responsabilidade do pastor da igreja com relação às nossas crianças e adolescentes, tá? E são 14 capítulos que estão aqui à disposição de quem quer mudar. A ideia é essa, pastor. Maravilha. Na verdade, assim, eu olho para esse livro e vejo
que nós chamamos de um tronco, né? E desse tronco são tantos temas relevantes que saem vários ramos, vários galhos, né? Que provavelmente, né, por te conhecer, deve dar luz a outros livros que vão surgir daqui. Sim. Mas aqui já é um apanhado geral muito importante para, especialmente a princípio, para os pastores, para aqueles pastores que começaram uma obra, começaram um trabalho, já alugaram um lugar, já estão reunindo, às vezes começa com uma célula e já começa a pensar em fazer um templo, uma igreja, uma denominação. Perfeito. E não sabe por onde transitar. Acha que basta pegar a Bíblia, reunir pessoas, pregar, pagar um aluguel e já tem uma igreja. Bom, de fato, pode até ter uma igreja. Né? Teoricamente já tem uma igreja, né? Nos princípios, dos fundamentos da Bíblia. Pegando aqui também um gancho da sua fala, eu abordo aqui o que é que deve vir primeiro. Perfeito, é isso aí. O que vem primeiro? É a igreja enquanto pessoa jurídica? É a igreja enquanto espiritual? Né? É interessante esse capítulo que eu abordo isso aí, porque tudo que está aqui, pastor Ivaldo e a todos que nos assistem, tudo que está aqui, nós temos casos práticos. É o nosso dia a dia. Então, muitas das vezes nós temos pastores, recebemos pastores que, como o senhor falou, abriram a igreja, já tem células, já tem um espaço, e, enfim, de repente não é aquilo que eles queriam ou que pensavam, tá? Mas desconstituir uma igreja dá mais trabalho do que constituir. Esse é o problema. Perfeito. Então, esse livro aqui, ele vai exatamente trazer esses entrelinhas para o colega pastor pensar com calma, né? Em constituir a igreja. Porque nós já tivemos vários casos no escritório de pastores que, com muita dificuldade, nós conseguimos desfazer, né, a pessoa jurídica da igreja, uma vez que já envolveu patrimônio, já envolveu herdeiros, enfim, entra na questão sucessória e vira ali um balaio de gato, como se diz, uma bola de neve, um problemão para se resolver. Tá? Então, só para aproveitar esse seu gancho aí, quando o senhor menciona a respeito de por onde o pastor... Onde começa. Então, quando o leitor ele está... Primeiro, pastor, é uma leitura muito gostosa, tá? Eu acredito que não é só eu que digo isso. O sentimento, primeiro, de ter um livro é grande. Agora, se eu não fosse o autor do livro... Tu comprarias. Eu compraria e já com certeza já teria lido a quantidade de vezes, porque, como eu lhe falei em off, eu aprendo, apesar de ser o autor, cada vez que eu leio o livro, eu aprendo alguma coisa nova, e que com certeza vai ser usado em capítulos novos Sim. que virão por aí, né? É porque aí o que você fez aí, né? Você sistematizou um conhecimento que você tem, né? Tá tudo aqui. Aí quando você sistematiza, que você olha, você organizou aquilo que está aí dentro de ti. O teu conhecimento está organizado aqui. Por isso, quando você olha de volta para ele, você aprende de novo. Sim. Não é que aprende no sentido de, não sabia disso, mas é que você tem um conhecimento sistematizado. Você falou de uma coisa muito importante, Anderson. Quando a gente pensa na instituição, de instituir uma igreja, como nós falamos agora há pouco, tem que buscar a parte jurídica, a constituição realmente do CNPJ, tudo aquilo. E na dissolução do CNPJ, algumas pessoas, os pastores, esses que começaram, por alguma razão não deu certo, houve algum tipo de impedimento, de impeditivo, ela não que vai desfazer. Mas ali já tem, às vezes, um prédio adquirido. Sim. Começou com aluguel, mas já tem um prédio adquirido. Às vezes tem uns que já compraram um carro, mesmo que seja usado por alguém, mas é um carro que está no CNPJ da igreja.
já tem cadeiras, o patrimônio, né, que está ali, está no nome, está no CNPJ da igreja. E vai ser dissolvido. Alguns pastores acham, bom, se vai dissolver, isso tudo é meu. Então ele se imagina como dono desse patrimônio, porque o CNPJ, naquele primeiro momento, está, de alguma forma, em algum momento, atrelado ao CPF dele, dependendo de como ele constituiu aquilo. Só que vai ter aqueles irmãos que dizem não, vai ter que distribuir entre os membros da igreja. Vamos, pega tudo e a gente divide entre nós. Às vezes não é um irmão da igreja, às vezes é um líder, às vezes é um pastor auxiliar. Como é que funciona isso na prática? Pois é, pastor Ivaldo. Quando o pastor ele decide abrir uma igreja, vamos usar essa expressão nessa palavra, decidir, isso aí é complicado. Por que que é complicado? Porque quando o pastor ele não legaliza a igreja, vamos dizer que fica mais fácil para ele vincular o patrimônio da igreja A ele. a ele. Ofertas, dízimos na conta bancária dele, que é ilegal. Não pode haver confusão patrimonial. CPF, sim. Tá? Então aquela igreja não está vinculada. Aquela igreja ela não tem CNPJ, ela não está registrada em cartório, ela não está registrada na Receita Federal, não tem uma ata devidamente constituída, não tem até mesmo uma diretoria, ele que manda lá, Sim. ele é o dono, como o senhor falou. A partir do momento que ele legaliza a igreja passa a ter uma identidade. A igreja passa a ter o quê? Uma constituição própria. Através de quê? Do seu estatuto social. Distinta, né? Distinta, tá? Aí que tá. Porque abre um precedente para o pastor entender, não que se a igreja vai ter uma identidade, eu vou perder, eu não quero. Aí o pastor ele entende dessa forma, que é mais fácil ele estar atuando dentro da ilegalidade. Mas aí a Bíblia diz lá no Salmo 106:3, bem-aventurados os que observam o direito e praticam a justiça em todos os tempos. Então, o pastor que vive na ilegalidade, ou seja, ele não quer reconhecer a igreja, ele não quer dar uma identidade própria como PJ para a igreja, porque ele vai perder, ele não está sendo justo, ele está sendo infiel. E a palavra de Deus diz que nós temos que observar o direito e praticar a justiça em todos os tempos. Por outro lado... Já está ferindo primeiro a questão realmente bíblica, religiosa. Exatamente. Já está ferindo. Isso. Então, o colega pastor, ele não pode continuar pensando dessa forma. Aí nós vamos para o segundo momento. Uma igreja devidamente constituída, claro que exige a princípio recursos financeiros, porque registrar, regularizar uma igreja custa caro. Para a situação econômica que a gente vive hoje, sim, custa caro. Não é qualquer igreja que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para ser constituída. Por outro lado, os benefícios, é isso que o pastor que está me vendo aqui, que está me ouvindo, tem que entender. Os benefícios de uma igreja que tem a sua identidade, que é pessoa jurídica de direito privado, como demanda o Código de Processo Civil de 2002, esse pastor, essa igreja, vai ser muito mais abençoado de que se ele viver na ilegalidade. Então, concluindo o raciocínio, uma igreja que é pessoa jurídica, que vive dentro da legalidade, ela tem imunidade tributária, tá? O patrimônio dessa igreja está protegido pelas leis. A igreja, ela também está protegida, porque aquele patrimônio não é do pastor. Eu me lembrei agora numa igreja do Guamá, muitos anos atrás, eu fui chamado para, inclusive está aí no livro, né? Vou contar só o começo
E aí depois você vai adquirir o livro e vai ler o restante da história. Aí eu fui chamado para atender esse caso lá, tá? O que é que acontece? O pastor dessa igreja morreu, faleceu, né? E a igreja ficou na mão lá da própria igreja, de algumas pessoas que se diziam donas da igreja, né? Não, porque a igreja não sei o quê, né, do pastor, aquela coisa toda. Chamam um advogado e me acharam, doutor Anderson, eu fui lá. E eu disse, bom, vamos buscar agora o estatuto da igreja. Não tem. Vamos pegar uma ata, não tem. Vamos pegar o registro em cartório, também não tem. Não tinha nada. Colocaram um cadeado na porta da igreja, ninguém entrava. Lacrou. Lacrou, né? E todo mundo foi para a delegacia. Olha que situação. Todo mundo na delegacia, tá? Fazendo boletim de ocorrência, o pastor contra a ovelha contra o diácono, e aquela situação vexatória, sem necessidade. Sem necessidade. E aí a gente aborda nesse livro exatamente essa questão sucessória da igreja. Tá? Então, traz uma blindagem patrimonial, Uma proteção. uma proteção. E aí, essa situação que aconteceu, no final, um saiu com bebedouro, o outro saiu levando banco, o outro saiu levando as cadeiras, ou seja, a igreja acabou. A igreja acabou, simplesmente acabou, certo? Porque o patrimônio não era blindado, o patrimônio não era protegido por lei e a igreja não tinha essa legalidade. E nesse caso, quando se dissolve, já com CNPJ, tudo corretinho, o estatuto deve prever para onde vai esses bens. Né? Sim, com certeza. Eu não posso lhe assegurar agora para onde vai, né? Por quê? Porque cada estatuto social de cada igreja Perfeito. ele traz uma orientação, apesar de que existe uma lei geral, mas traz algo mais específico. É porque ali. alguns estatutos podem colocar, o pastor decide, olha, se houver dissolução, o patrimônio será transferido para a convenção tal, Sim, para a igreja tal, para... Perfeito. Algumas igrejas, alguns estatutos estão vinculados à convenção. Algumas igrejas elas podem muito bem doar o seu patrimônio, isso em caso de desconstituição, né, da igreja, doar o seu patrimônio para uma entidade, ou de um serviço social, alguma coisa dessa natureza aí. Né? Mas, via de regra, isso é muito, muito raro acontecer. Sim. Pelo menos que eu saiba, no Brasil, eu nunca soube de que aquele patrimônio da igreja foi doado. O que a gente vê é a transição de uma igreja que está dentro da legalidade, ela assume o novo pastor daquela igreja, né, e ele dá Sim. seguimento, Mas sem nenhum situação. problema, sem nenhum problema. Mas tem uma situação, eu não vou citar o nome, porque é bem conhecido, mas não vou citar o nome. É uma situação de uma igreja local vinculada a uma convenção nacional, uma igreja muito patrimonialmente muito bem sucedida, rica, muita gente. Assim, é uma briga de titãs, né? De gigantes. E houve um desvinculamento dessa igreja local da convenção, dessa convenção geral. E agora o secretário-geral está querendo tomar a igreja aqui, porque essa igreja se vinculou a uma outra... Eu estou falando bem superficialmente, para não vou citar nome. Já estou com a resposta aqui. Eu vou trazer a pessoa, né, eu vou convidar a pessoa que está envolvida nisso para ela falar sobre isso aqui, se é que é possível nesse momento, porque está uma pendenga jurídica aí. Nesse caso, a igreja local, todo esse patrimônio, parece-nos que está vinculado e pertence à Convenção Geral. No caso da Comiadepa, por exemplo, que é da Assembleia de Deus, parece que isso não existe, né? Cada igreja ela é autônoma. Cada campo, em termos de patrimônio, é autônomo. Não, da Comiadepa é vinculado. Os campos, o patrimônio das igrejas é vinculado ao Estatuto Social, à Convenção. A Convenção. Quer dizer, então, por exemplo, se uma
Só um exemplo, tá? Se o pastor Samuel Câmara resolvesse agora dizer, olha, nós não queremos mais fazer parte da convenção geral, nem da convenção local, nós vamos ser Assembleia de Deus of America. Sim. Essa é uma questão, pastor. Vamos voltar à questão do estatuto. O estatuto, ele é a Constituição, vamos chamar federal, né? Sim. De qualquer É a instituição. constituinte É a constituinte, exatamente. Então, veja bem, está no estatuto, é aquilo ali. Está no contrato, Acabou, é contrato, né? certo? Agora, essa semana que passou, eu recebi um pastor no meu escritório, e ele disse para mim o seguinte: esse pastor Anderson, eu estou querendo sair desse ministério aqui e me filiar a uma determinada convenção, tá? E eu quero saber se vale a pena, porque eu quero ir com toda a igreja para lá, né? Sim. Porteira fechada, né? Sim. Eu quero ir com toda a igreja. Eu fui estudar o estatuto da convenção e lá é vinculado o patrimônio. Eu disse, meu amigo, é o seguinte, eu não acho vantagem você fazer isso. Eu não acho que é interessante você se vincular a uma convenção e trazer tudo aquilo que você conquistou em anos, né? É uma vida, certo? E aí precisa ser analisado com mais calma. Ele disse, eu não tinha pensado nisso aí. Tá? Porque às vezes, queira ou não, pastor Ivaldo, os nossos colegas pastores, ao longo dos anos, eu mesmo já passei por isso, a gente acaba sentindo um cansaço. Sim. Ministerial, às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente se cansa, né? E a gente quer, na verdade, a gente não quer entregar, a gente quer um momento de descanso, de tranquilidade. Um sabático. A gente quer. E aí o pastor às vezes se precipita. Por isso que é importante uma consultoria jurídica, né? Um parecer jurídico. E esse pastor ele fez corretíssimo. Procurou um advogado que é um advogado que tem uma experiência no ramo eclesiástico, para lhe dar um parecer. E quando foi hoje cedo, eu abri meu celular e estava lá uma mensagem dele agradecendo, que depois ele foi orar e pensou que realmente as informações que eu passei para eles foram informações importantes. Então, assim, existem casos também que essa questão de confusão patrimonial vai se buscar na justiça. Sim. Vai se buscar na justiça, né? Através de uma ação, quem sabe um mandado de segurança, uma obrigação, enfim. Então, o que a gente busca com o livro é exatamente evitar tudo isso aí. Como o senhor acabou de mencionar, a gente ia ficar aqui o tempo todo falando de algo que é simples de resolver, Sim. né? Do que deixar o circo pegar fogo e gerar problemas para pessoas que não têm, vamos dizer assim, nada a ver, porque eu não sei se o senhor concorda comigo, mas igreja é igreja. Convenção é convenção. Com certeza. Chamado é chamado. Com certeza. Né? Então, infelizmente, hoje eu já assisti pastores que eu precisei ajuizar uma ação de reintegração, porque a convenção chegou lá, tirou ele na marra. Ele passou uma vida construindo, vendeu a casa dele, vendeu o carro dele para construir o templo. Isso foi lá no interior aqui do Pará. E aí ele me ligou, ele disse, pastor, chegou aqui o medalhão e disse, olha, arruma tuas coisas, vai-te embora e eu vou colocar outro pastor aqui. Mas como? Aí ele me chamou. Aí eu disse, cadê o estatuto? Quero ler o estatuto. Quando eu fui ler o estatuto, ele disse, meu amigo, agora é sentar e chorar. Porque você concordou, você assinou, né? Sabe o que ele falou? Esse pastor, eu não conhecia esse estatuto. Isso quer dizer que tu está numa igreja há 20 anos. Nunca leu o estatuto. E tu nunca leste o estatuto de uma convenção. Então não é hábito nem da igreja, e nem de nós, pastores, né? De ler um estatuto, um regimento interno de uma convenção, um código de ética da convenção. Então nós, pastores, nós não temos que ser leigos nessa área. Nós temos que conhecer. E na dúvida, você tem que buscar um profissional da área, né, jurídica. E a proposta do livro é o quê?
Opa, surgiu uma dúvida aqui. Mas eu tenho aqui, Está marcada essa parte eu aí. tenho aqui, né, e tal, uma informação. O doutor Anderson falou aqui, o pastor Anderson falou bem aqui. Perfeito. Quer dizer, por exemplo, o senhor pegou aqui o Estatuto Social, Tu estás colocando aí um modelo um genérico, né? modelo E já, isso genérico. é muito didático, era isso que eu ia falar agora. Exatamente, né? Por que que eu coloquei isso aqui? Porque muitos pastores chegaram comigo e me perguntaram, doutor, como é que a gente faz um estatuto? Como é um estatuto? Nunca viram um estatuto na vida. Então, aqui você vai ter o primeiro contato com o estatuto de igreja, tá? Com relação a definição da igreja, a sede, os membros, os deveres, os direitos, tá? Os órgãos, a diretoria, os órgãos dirigentes, né? A diretoria. Então, os cargos de cada um, a definição. Então, só essa página aqui, só da 51 até mais ou menos a 60, já vale a pena você comprar o livro. Perfeito. Porque já dá uma aula para você aqui sobre o estatuto. Aí vamos dizer, bom, agora eu quero legalizar a igreja, eu quero constituir a igreja. Aí chegou a hora, aí o livro já não vai te ajudar. Você precisa buscar um profissional para que possa te conduzir. Sim. Porque, como o Isso pastor aqui é um Ivaldo falou, encaminhamento. isso né? aqui é um processo. Isso aqui é uma caminhada que não começa só em você. Tem pastores que eu já atendi que chegaram comigo com o estatuto pronto. Mas é muito raro isso acontecer. Aí, mesmo que chegue com o estatuto pronto, nós Você vai vamos dar um o quê? olhar clínico Vamos aqui. fazer aquele olhar técnico, vamos dar aquele parecer, olha, precisa mexer aqui, precisa tirar aqui, precisa tal. E a gente vai orientando, tá? E no final das contas, a gente refez Sim. todo o estatuto. Porque não é só a minha vontade. Nós temos uma lei que regula, né, a constituição de uma igreja. E o Código Civil de 2002 para cá, ele vem, a partir do artigo 40, ele vem mencionando isso aí. Então, existe todos um requisito que tem que ser cumprido. O senhor está entendendo? Perfeito. Então, nós estamos aqui falando há quase ou mais de 10 minutos sobre um tópico desse livro, né, onde, se o pastor não se atentar, ele cai no abismo e não tem volta. É prejuízo total, é vexame, é escândalo, né? E aí a gente lança essa proposta aos pastores para que possam evitar esse tipo de imbróglio, esse tipo de discussão, Perfeito. até mesmo judicial. Ainda com relação ao estatuto, mas agora olhando como você mencionou aí, no estatuto você vai ter os direitos e deveres. Né? Então você tem, por exemplo, com relação aos membros, dos membros da igreja. Então uma pessoa se vem, é recebida de diversas formas, através do batismo, né? Algumas igrejas recebem as pessoas, ela aceita Jesus e aí quando ela se batiza, ela passa a ser membro da igreja. Algumas igrejas recebem por aclamação, é gente que vem de uma outra igreja, né? E aí ali não tem uma carta de recomendação, a pessoa não quis mais continuar na outra igreja, ela veio e... Essa pessoa, quando ela chega na igreja, ela jamais, eu nunca vi isso, um membro da igreja dizer assim, deixa eu primeiro ler o estatuto da tua igreja para ver se eu posso ficar aqui. Aí lá no estatuto, não sei se é comum, mas eu penso que sim, lá no estatuto diz dos deveres dos membros, tá? Um capítulo lá que é dos membros. Contribuir para o sustento da igreja, através dos dízimos e das ofertas. Então, no momento que está no estatuto, uma pessoa que chega na igreja, ela é obrigada, como membro dessa igreja, aceita lá, não sei de que forma for, mas ela é obrigada, por causa do estatuto, a dizimar e ofertar nessa igreja. Como é que, sem olhar pelo lado espiritual, religioso, mas estatutário mesmo. Se o estatuto prevê, tá? Sim, ela é obrigada, tá? Se houver previsão nesse estatuto, alguns não usam muito o termo dízimo, tá? Mas fala de contribuição, de ofertas, tá? Outros já vi alguns estatutos que mencionam o dízimo, tá? Então, ele acaba se vinculando às obrigações desse estatuto. Não tem jeito, tá? Não tem jeito.
Já aconteceu comigo à frente de igreja, um membro que deu uma oferta, e aí ela não, essa irmã não era casada, ela não era casada civilmente, e o marido dela não era crente, né? E ela tinha, o companheiro dela tinha assim, um certo temor, vamos dizer assim, apesar de não frequentar a igreja, não ser crente, mas ele tinha. Respeitar. E eles venderam uma propriedade lá e disse, olha, leva essa oferta e entrega lá para o pastor. Tá. Aí ela trouxe a oferta, certo? Só que depois, o que é que aconteceu? Ele se arrependeu. Não se sabe por qual motivo ele se arrependeu. E aí, tá? O que fazer? Bom, é uma questão de bom senso. Aí entra na questão espiritual, na questão teológica, bíblica. O que foi que eu fiz? Apesar de estar no estatuto, né, para evitar um problema judicial, desgaste, né, com a família, talvez até perder membros daquela família, da igreja, né? O que foi que eu fiz? Eu me reuni com ele, eu fui conversar com ele. Eu disse, meu amigo, se o problema é a devolução dessa oferta para você continuar admirando o nosso trabalho, admirando a Assembleia de Deus, me admirando enquanto pastor, está aqui o seu dinheiro. Devolvi. Conclusão, hoje ele é crente, está na igreja, de vez em quando a gente toma um café junto, ele relembra, né? Então, é uma exceção, porque o direito ele é feito de exceções, não é só de regras, não, existem as exceções. E eu fui pela exceção, com uma certa inteligência, com uma certa cautela, apesar de estar no estatuto, eu decidi fazer de outra... Uma conciliação aí, né? Exatamente, uma conciliação. Tá? Então, apesar, já teve alguns casos de eu como pastor, estar no estatuto, ou então um colega pastor que traz um problema, está no estatuto, eu oriento o colega a fazer o quê? A conciliação, a conversar, tá? O que ficar bom para ambas as partes, está fechado, pronto. Dentro do gabinete pastoral, tomando um café, tomando uma aguinha gelada, você resolvendo o problema ali, sem levar para o púlpito da igreja, sem levar para as redes sociais, enfim. Perfeito. Ou seja, isso é muito importante você falar isso, porque quando você pega uma obra como essa, alguém pode dizer, o pastor está aí provocando um despertar para encher de processos dentro da igreja. E não é isso, na verdade, aqui é uma orientação. E aqui você tem uma vantagem, porque ainda que você seja um advogado, um fazedor aí do direito, você também é pastor. E você tem uma experiência de 30 anos pastoreando, vivendo dentro da igreja, conhece, né? A gente viu a igreja desde que a gente é pequenino, né? Sim. Então, isso te dá um olhar que vai ajudar a não chegar com alguém, porque às vezes o advogado, e com todo respeito a todos os advogados, mas sempre qualquer profissão tem aqueles mal intencionados, que podem chegar de repente e dizer, não, bora arregaçar com essa pessoa, botar para torar mesmo, né? Vamos botar para cima e pronto, né? E às vezes aí você, com esse olhar mais pastoral, você vai dizer, não, peraí. Muitas das vezes, vamos olhar no entorno. Muitas das vezes, pastor Ivaldo, o que acontece? O magistrado lá na frente, independente de religião, de crença, o magistrado ele vai usar o quê? A lei fria, o texto de lei. E muitas das vezes o texto de lei, na sua raiz, ele vai o quê? Ele vai confrontar o texto sagrado. O texto sagrado. O texto dos textos. Entendeu? E vai gerar um prejuízo. Né? É isso que o senhor está mencionando aí. Já teve, sim, decisões de um magistrado, um processo meu, que eu, sinceramente, eu disse, poxa, a gente poderia ter feito diferente. A gente esperava, né, que o magistrado fosse usar o amor, né, o sentimento. Não, ele foi no texto de lei e acabou prejudicando todo mundo. Né? E a gente teve que, com os prejuízos que vieram, nós tivemos que fazer um acordo e seguir com a... Perfeito. Então, acho que esse olhar ele é muito importante, até porque
Eu estou falando justamente para que as pessoas entendam que esse material aqui, ele é feito por um jurista, tá? Mas também por um pastor. Então, você tem a vivência hoje, a experiência, a expertise dos dois lados. E diga-se de passagem, um pastor, deixar registrado aqui, olhando nos teus olhos, que esse pastor que começou aos 20 anos de idade, sempre sendo, trabalhando com grandes pastores, né, que me discipularam, depois de 2006, que veio a ordenação do ministério pastoral, mas eu já estava, o senhor já me conheceu antes de ser pastor, já à frente de igreja, pastor Ivaldo. Não é verdade? Então, assim, nunca houve rebelião, nunca houve desobediência. Eu desenvolvi meu ministério hoje já 30 anos à frente de igreja, servindo na obra do Senhor, sem nenhum tipo de arranhão, sem nenhum tipo de problema com um pastor presidente, com alguém, não. Entendeu? Ou seja, eu jamais iria escrever um livro para trazer rebelião, para trazer discórdia. O meu intuito aqui com o livro é exatamente poder orientar os colegas. Porque se eu não fizer isso, vem uma sentença no teu peito. Vem uma sentença, você vai ser intimado pelo oficial de justiça. Como eu já vi pastores sendo intimados por oficiais de justiça no hotel que ele estava hospedado. Né? De repente, a recepcionista ligar lá para o apartamento, olha, tem uma pessoa aí embaixo que está procurando o pastor fulano de tal. Aí o pastor desceu, quando chegou lá, olha, uma citação, está tomando conhecimento de um processo. Tal. Você está entendendo como é? Perfeito. Então, a ideia é exatamente essa. Então, o autor do livro de Direito Eclesiástico, né, Quando o Ministério Enfrenta a Justiça, é um autor que, como o senhor bem colocou, é um pastor. É um pastor. E o intuito aí é de poder orientar, é de poder ajudar o colega pastor. Eu tenho certeza absoluta que se você ler esse livro, você vai, primeiro, como eu falei no começo, você vai dar entrevista, você vai achar uma leitura muito gostosa, você dificilmente vai abandonar esse livro pelas estantes, porque ele sempre tem uma expectativa, né? Algo novo, alguma coisa você vai ter interesse de ler por completo, porque é uma leitura agradável. Os casos práticos que eu lanço aí são casos que você, pastor, você vai se identificar. E você vai dizer, poxa, isso aconteceu comigo, ou está acontecendo comigo hoje, graças a Deus, porque chegou o livro. Então, a finalidade é essa, não é trazer confusão para a igreja, porque, como o senhor falou, eu ouvi isso de alguns pastores. Né? Em pleno século XXI, o pastor dizer, não, rapaz, olha, nem me fala isso aqui, nem me traz esse livro aqui, porque tu vai abrir a cabeça do povo. Meu Deus. Você tem noção do que é isso? Em pleno século XXI. Tá entendendo? Então é inaceitável um negócio desse. É inaceitável. Eu sou pastor de igreja atualmente. Né? Então eu ministrei recentemente a palavra na igreja e falei o seguinte: falta de informação é uma coisa e negligência é outra. Então, vocês têm um pastor que é advogado, vocês têm um pastor que é escritor, vocês têm a obrigação de saber. É que nem a minha esposa. Minha esposa é da área da saúde, é enfermeira. E eu digo para ela, eu disse, olha, é o seguinte, eu sou advogado, tu tens que saber alguma coisa de direito. Porque quando tu fores por aí, né, e precisar usar, tu não vai dizer, não, meu marido é advogado. Não, tu vais ter que saber alguma coisa também. Porque, queira ou não, acaba, né, entranhando, né, nos nossos familiares, nos nossos filhos, na esposa. Na verdade, eles estudam junto com a gente, né? Porque você chega em casa e quer falar para eles. Então, quer dizer, casa de ferreiro, espeto de pau? Não pode. Então, a igreja onde eu me congrego, onde eu estou como pastor, meu amigo, eu não vejo nenhum problema. Transparência. Transparência na conta bancária, transparência no patrimônio da igreja, transparência no estatuto. Vamos ler o estatuto. Está aqui o estatuto, leia. Por que eu vou ter medo? Perfeito. Por que eu vou cercear o direito de um membro da igreja?
Como se estivesse escondendo alguma coisa. É que nem Não, marido que não deixa a mulher ver o celular dele, né? O senha. cria uma senha e não pode, entendeu? Inclusive, eu digo para os irmãos, eu digo qualquer membro da igreja, veja bem a palavra, o senhor falou agora há pouco, né? Qualquer membro da igreja ativo Tem direito. tem o direito, olha só que coisa bonita e interessante, tem o direito de saber quanto a igreja Perfeito. rende de oferta, tem direito de ir lá na tesouraria, fazer a consulta com os tesoureiros, tem o direito. É todo pastor que faz isso? Não. O senhor é pastor, o senhor sabe que Eu não é bem faço, eu assim. faço isso, viu? Que não é bem Eu assim, faço isso. Vocês sabem, né? Tem lá entendeu? relatório, tem tudo. Tá? E aí a gente vai, né? Entra por esse lado, né, da transparência, Sim. né? E aí você fica protegido, né? Você fica. Porque Tem isso uma aí também é proteção, tem credibilidade. A credibilidade, igreja exato. passa, a igreja passa a ter credibilidade no seu pastor, a igreja passa a confiar mais, né? A igreja ela passa a ter uma comunhão maior Perfeito. com o seu pastor. Deixa eu aproveitar. O Anderson me deu o privilégio de fazer aqui um texto no livro dele, reconhecendo a relevância da obra. Eu vou ler aqui, aproveitar essa carona aqui no Uma teu honra. livro, né? Bom, eu escrevi aqui para falar sobre a importância e a relevância dessa obra é o seguinte: conheço o pastor Anderson Pereira não apenas como um pastor zeloso, mas também como um advogado extremamente competente. Unindo essas duas vocações, ele nos presenteia com uma obra indispensável para os dias atuais. Quando o ministério enfrenta a justiça, não é apenas um livro, mais um livro. É uma ferramenta preciosa, escrita por alguém que conhece na prática os bastidores do ministério e os desafios legais que o cercam. Vivemos tempos em que a liderança eclesiástica lida com questões que vão muito além do púlpito: contratos, relações de trabalho, voluntariado, vivências em espaços compartilhados, uso e proteção do patrimônio da igreja, entre tantas outras realidades. E é justamente nesse ponto, que esta obra se destaca. Com profundidade teológica e domínio jurídico, Anderson oferece clareza, segurança e orientação para líderes que desejam exercer seu ministério com responsabilidade. Com uma linguagem firme, mas acessível, ele nos conduz por temas delicados, com sensibilidade pastoral e prática técnica. Este livro é, sem dúvida, um verdadeiro guia de segurança jurídica para pastores, líderes e igrejas. Uma leitura necessária, oportuna e altamente recomendada para quem deseja servir com excelência também nessa esfera tão crucial da vida ministerial. É o que a gente falou ainda há pouco, né? Você conseguiu conduzir essa temática tão sensível, né, tão importante, com leveza, né, se tornando assim um livro muito didático. Eu acho que está uma didática muito fácil, leve de se ler. Né? É claro que a gente, quando pensa em livros técnicos de medicina, livros técnicos de direito, tem toda uma linguagem muito rebuscada, tem todo o juridiquês ali presente. Às vezes a pessoa lê e fica igual aquele o eunuco que chegou, entendes o que lês? Não consigo entender nada, não tem quem me explique. E aqui você conseguiu ser didático, né? Justamente por essa sensibilidade pastoral, porque você está respondendo a uma dor, né? De líderes, de igrejas, você está respondendo a uma demanda. Então, gente, vale a pena, o livro é bom, ele está encantado, eu também tenho a mesma sensação, né, que ele me passou aqui, essa sensação de pegar no livro, né, e ele é confortável. Toda a parte, também a parte estética do livro, artística, uma capa linda, muito linda mesmo, verniz localizado, ele é capa fosca, com papel em pólen muito bom de ler, letras bem, as fontes muito boas. Você está de parabéns, meu amigo. Seu filho está lindo. Pastor Ivaldo, obrigado. Mencionar aqui, na verdade, eu tive que selecionar a dedo, né? Alguns amigos para fazer aqui uma apresentação também, né? O senhor foi um, mas eu trago aqui a apresentação de um jurista, Jurista, perfeito. né? Eu tive a oportunidade de pedir
uma avaliação, né, desse livro, ainda minutado, né? Alguns colegas procuradores de justiça, juízes, enfim. E eu tive a honra de trazer aqui no prefácio a apresentação do pastor, é o pastor também, né? Do doutor Estevão Alves Sampaio Filho, né? Que é procurador de justiça do estado do Pará, um dos mais conceituados, né? Uma honra. Eu digo para vocês, é que eu falo de coração, né? Toda vez que eu leio o prefácio do doutor Estevão, eu choro. Sim. Eu choro, porque primeiro é uma honra muito grande, né, de estar escrevendo um livro e de ter uma avaliação de alguém que já me conhece de muitos anos, desde jovem. Com certeza, uma referência. Uma né? referência, né? E que nós galgamos assim caminhos um pouco diferentes, né? Ele seguiu a magistratura, né? A procuradoria, e eu fiquei só no Ministério Pastoral. Depois que ele foi ordenado ao Ministério Pastoral, mas está como itinerante, né? E ainda não está à frente de igreja. Então, o doutor Estevão, ele fez essa apresentação, de igual modo a que o senhor fez, que também me conhece de muitos anos, e aqui a gente conclui de que a gente não está aqui aventurando, Sim. né? Eu não fiz livro para ganhar dinheiro, não fiz livro para enriquecer, eu não fiz livro para ter metas e metas e metas materiais, financeiras. Não, gente, eu não fiz, não foi com essa intenção. E aqui, diante dessas, se eu pudesse colocar todas as referências, todas as indicações, todas as apresentações dos meus colegas do campo jurídico, tá? O livro seria só de recomendações. só de recomendações, tá? E hoje eu vou ter, hoje não, amanhã, na terça-feira, dia 12, né, de outubro, eu vou ter a honra de poder estar sentando com o doutor Estevão. Dia 12 de agosto, né? De agosto. Nós estamos em Isso, agosto. desculpa. No caso, tu já tiveste, porque nós estamos hoje gravando Não, na vai ser segunda... amanhã. Vai ser amanhã. Como é que a gente ajeita isso aí? Mas é só dizer o seguinte, esse programa é gravado na segunda-feira e vai para o ar no dia 14, na quinta-feira. Então, quando chegar quinta-feira que você estiver assistindo, ele já foi lá Já com o foi lá, doutor. exatamente. Repassar, né? E ele também está ansioso. Olha só, ele já leu isso aqui já Sim. muitas vezes. Leu o manuscrito, ele né? está ansioso, ele quer sentir o livro, Claro, ele quer tocar no livro, né? eu isso, também meu já pastor. tinha lido, né? Porque através da editora eu li o manuscrito, né? Mas eu estava ansioso para receber aqui em mãos, né? E como eu também sou muito sinestésico, gosto dessa Sim. sensação de pegar e tudo, eu achei maravilhoso. Meu amigo, nós vamos ter agora, né? Nós estamos já, estou fechando com o Júnior, a editora está tentando fechar lá com o Júnior da CPAD, para fazer o lançamento, então está previsto para o dia 30 agora de agosto, às 10 horas da manhã, lá na CPAD, o lançamento. Claro que ao longo desse mês ainda a gente vai, né, você lá nas suas redes sociais e até a gente aqui através do Intríade também, Sim. a gente vai reforçar nas redes sociais, fechando 100% a data, se realmente vai ficar no dia 30. De qualquer forma, mais uma vez, parabéns pela obra, obrigado por vir aqui apresentar o seu filho, estamos aqui vibrando com isso, eu fico muito feliz, tenho falado isso, falei isso para o pastor Enaldo, que lançou também há pouco tempo, vai vir aqui na próxima segunda-feira gravar o livro Sal e Luz, né? Sal da Terra, Luz do Mundo. Também foi publicado pela editora Pirgos, estive lá no lançamento e ele vai estar aqui também conversando com a gente e eu fico olhando o Araújo, né, que também lançou o livro dele lá pela Pirgos, nós imprimimos o livro para ele, e a gente tem, assim, eu olho para essa galera, para essa turma de amigos lá, da juventude, lá do início, e digo assim, demos certo. Né? Deus nos abençoe e até aqui o Senhor de fato tem nos conduzido e você é uma dessas figuras que Deus tem abençoado
e que está deixando um legado. O livro, como você bem falou, é mais do que uma fonte de renda, na verdade. Ele é um legado que você deixa e que vai ficar para muitas gerações. E eu sei que virão outros que já estão aí no teu coração, e sempre que tiver qualquer novidade, aqui o Intríade está de portas abertas para você. Muito obrigado por ter vindo aqui e as suas palavras. Perfeito. Lembrando que o direito ele é sempre atualizado, né? Sim, Ele é sempre atualizado. E nós vamos ter essa preocupação de estar atualizando esse livro. Segundo, na próxima semana já vai começar a Feira do Livro. sim, a Feira do Livro, A você Feira do podia Livro, falar. né? E eu fui agraciado, um dos escolhidos aí para ter esse material lá, né? Por todo o período da Feira do Livro. E também no dia 21, às 19 horas, para uma sessão de autógrafo. Tá? Então, você que quer nos conhecer pessoalmente, você que quer adquirir o nosso material nesse momento agora, você pode ir à Feira do Livro no dia 21 de agosto, já está certo essa data, e lá a gente vai ter um prazer muito grande de te receber e contar um pouco da nossa história pessoalmente. E aguardando, né, Pastor Ivaldo, também é uma expectativa muito grande do lançamento na CPAD, tá? E muita gente tem me procurado, perguntado se vai ter lá, se não vai, então já está definido. Nós vamos fazer o lançamento sim na CPAD, tá? E vamos só ajustar a data. E por fim, meu pastor, posso dizer assim, meu pastor, meu amigo, certo? Mais uma vez eu quero externar aqui a minha gratidão ao senhor, a sua equipe, né, que se pudesse mostrar, né, ver aqui tanta gente boa, inteligente, grandes profissionais que estão aí corroborando, fazendo parte da história também, Sim. tá? E a gente espera em Deus que esse trabalho ele possa tomar um rumo abençoador na vida de todos os leitores, todos os irmãos da igreja, os pastores, meus colegas pastores, adquira um exemplar desse para você ser mais abençoado no nome de Jesus. Deus Maravilha. abençoe. Bom, hoje então nós conversamos sobre o livro Quando o Ministério Enfrenta a Justiça, do pastor e doutor Anderson Pereira, realmente uma fonte de muito conhecimento, conhecimento prático, muito bem elaborado, didático, muito bem apresentado no livro Quando o Ministério Enfrenta a Justiça, que você vai poder adquirir lá na CPAD, lá na Feira do Livro, e, enfim, vai estar nas livrarias, nas principais livrarias aqui da nossa cidade, e também brevemente lá em São Paulo, né? Lá na Avenida Paulista. Exatamente. Vamos estar lá. Quem sabe vamos estar por lá também nesse lançamento lá na Livraria Martins Fontes. Deus abençoe vocês, então, até o próximo, se Deus quiser. Glória a Deus.